Hey galera, aqui é o Bora Cartoon com mais um vídeo diferente que talvez se torne uma minissérie baseado em um tema que vocês já me pedem há anos e eu tava pensando esses dias. Eu já vi muitos comentários de vocês do tipo, faz uma batalha de fusões e diz quem ganharia na sua opinião, tipo, sei lá, Sardonyx vs Sugarlight, Garnet vs Opal e etc. Algo que eu não fiz por N motivos, só que aí eu acabei pensando, por que fazer uma luta entre duas fusões se a gente pode pegar todas as fusões e fazer um ranking ou top da fusão mais fraca até a mais poderosa delas? Deixando claro, como sempre, que se trata da minha opinião, e esse ranking não é um fato incontestável, até porque não existe nenhum ranking oficial e opiniões existem muitas. Então, eu vou citar todas as fusões, também usar um sistema de pontos para ajudar a gente nisso, e também tiers, ou camadas em português. Começando no maior dos três, o Tier 1 ou Tier das fusões fracas, e a primeira e a mais fraca de todas é a Mega Ruby, a fusão da nossa Ruby com mais aquelas duas no passado. Mas como assim ela é a fusão mais fraca, Juliano? Se são 3 gens. 3 gens iguais, que não acrescentam nada e não tem nenhuma habilidade nova. Só são 3 rubis que se tornam uma rubi maior e mais burra, que só tem o quê? Pouco mais de 2 metros. Eu sei que Rose é uma fucking diamante, mas na moral, a mulher só precisou dar 3 soquinhos precisos para derrubar a fusão. Assim, eu considero a Mega Ruby a mais fraca das fusões fracas que existe, tendo apenas 100 pontos de poder. Agora vem Bluebird Azurite, a fusão de Aquamarine com a Ruby Olho. Pensar nas mais fracas das fusões não foi algo muito difícil e nesse caso foi bem fácil baseado no fato de que a Aquamarine sozinha só consegue voar sem estar com a sua varinha e rubis no geral são fraquinhas e só tem um certo poder de fogo e quando fundidas na Bluebird Azurite, além de voar ela só consegue criar o seu cutelo de gelo que cria mais alguns cutelos. Ela é muito pequena, tendo sei lá, menos de 1,50 m e mal consegue se fundir direito. As duas têm que estar muito concentradas no seu ódio pelo Steven para manterem e poderem fazer a fusão. Por isso, eu considero o Bluebird Azurite também uma das mais fracas fusões, tendo 130 pontos de poder. Vem agora Jade Limão, a fusão daquelas duas Jades verdes do baile da Era 3. Por mais que a Jade Limão não tenha tido tempo de fazer nada, porque um raio da amarela acaba com qualquer fusão, seja ela ou a Garnet ou a Opal, eu acredito fortemente que por serem duas gens altas na hierarquia e tudo mais, elas teriam pelo menos alguma habilidade que se conservaria na fusão ou uma habilidade única que usariam, já que eu acredito muito que ainda seriam mais fortes que a Bluebird Azurite. E na própria Bluebird a gente pode ver que a Aquamarine, que é uma gen muito alta na hierarquia, não necessariamente tem muitas habilidades ou poderes em potencial. Com isso, Jade Limão teria uns 150 de poder. Fraca, mas ainda assim mais forte que as duas primeiras. Entrando com duas fusões que empatam, Stivone e Stag, fusões do Steven com a Connie e do Steven com o Greg. Sim, gente, eu sei que Stivone tecnicamente derrotou a Jasper e o Stag é um macho gigante de, sei lá, 3 metros de altura, só que por ambas serem fusões 75% humanas, elas são fracas. Além do fato de que podem ser realmente feridas e isso prejudicar a sincronização, Stivone de habilidades úteis só tem a espada de Rose ou da Connie e o escudo do Steven, a regulação de velocidade de queda e o mini voo que não são exatamente muito úteis, assim como a habilidade do Stag que só tem a sua guitarra telepática que pode fazê-lo flutuar e causar alguns pulsos sonoros. A gente tem que lembrar aqui que por ser uma comparação apenas entre fusões de duas gens, que na verdade uma das gens são humanos, tinham que estar entre as mais fracas, por mais que Steven esteja no meio sendo super poderoso, só que não são em todas as fusões dele que esses poderes fluem. Na minha opinião, Stivone e Stag estão no mesmo nível, dividindo ambos 175 de poder. Isso significa que qualquer um deles derrotaria a Mega Ruby, a Bluebird Azurite e a Jade Limão? Sim, acho que com esforço qualquer um deles derrotaria essas três. Em seguida entra a super assustada Rodonita, fusão de uma Pérola e uma Ruby que serviam a uma Morganita. Ainda que também tem uma Ruby fraquinha no meio, Rodonita se parece muito fisicamente com a Garnet, então, além da força dela, ela também deve ter várias habilidades únicas e úteis que ela usaria caso precisasse ou caso soubesse que tem. Porque aparentemente a única descolorida que usava as suas habilidades era a Padparatia, que não conseguia parar. Algo que também me ajuda nessa decisão é que no episódio Conheça Sua Fusão é mostrado que Garnet é mais forte do que a Stivone, e se Garnet é mais forte que ela, sua quase gêmea fusão também deveria ser. Rodonita fica com 180 pontos de poder, um tico mais forte que Stivone e Stag. E obviamente agora entra a Garnet, mentira, na verdade agora entra a Crazy Lace Agate. A Agatha doida fusão de duas gens desconhecidas que as maiores apostas são entre quartzos de cores roxas e laranjas, que poderiam muito bem ser uma ametista e uma jasper. A Agatha doida é uma fusão bem grande em estatura, que sai por aí distribuindo balões para as crianças, ama patinar e, claro, sendo uma das fusões de Steven vs Futuro, não teria tempo para mostrar as suas habilidades para nós ou sequer as gens que a acompanhem.
Só que sendo um tipo de Agatha e provavelmente fusão de 2/4, ela tem que ser forte. Não é possível que ela não seja uma fusão minimamente poderosa. Por isso eu dou a ela uns 200 pontos de poder, ainda com o benefício da dúvida, porque ela é quase um enigma. Em seguida, Arco-Íris Quartz 2.0, fusão de Steven e Pérola. O maior motivo de eu colocar o Arco-Íris na parte média das fusões fracas é que, por mais que eu realmente acredite no potencial das fusões, ele não foi feito para ser poderoso ou essas coisas, tipo, tanto no sentido dos criadores da série lá pensando em como seria a fusão, como no próprio sentido da série, porque ele não foi feito, criado nem imaginado para batalhar ou destruir as coisas, por mais que ele possa, e isso é muito visível na personalidade dele. Também tem a questão de que a sua arma só é capaz de fazê-lo voar e tem um pouco de telecinesia, e em Libere o Prisma vemos que também dispara rajadas de arco-íris, mas deve ter sido só uma mecânica inventada para o jogo para que ficasse mais legal. Inventada só para o jogo ou não, eu ainda tenho que considerar ela. E assim faz com que o Arco-Íris 2.0 fique com 220 pontos de poder fusional. Indo para mais uma fusão de gems iguais, Topázio, a fusão de duas Topázios. Por mais que Topázio seja grandona e tenha uma arma própria, que é o seu bastão duplo, eu não acredito que ela seja muito mais forte do que a maioria das fusões, ou até mesmo mais forte que a Garnet, no máximo seria páreo para ela. Pra mim, aquela situação lá foi só para que o Steven pudesse ser levado e Garnet poderia sim virar o jogo contra ela, mesmo sendo menor, dando a ela 245 pontos de poder fusional. Agora entra Garnet, a fusão de Rubi e Safira, mas junto com ela um empate técnico com a Quartzo Fumê, fusão de Steven e Ametista. Eu suponho claramente que ela seria mais forte que a Rodonita, porque a Garnet tem uma coisa que a Rodonita nunca vai ter, uma coisa chamada protagonismo, sendo ela uma das principais da série. Teria que ter ao longo do tempo muitas habilidades e dons formidáveis, como a eletrocinese, a super força, manoplas foguetes, manoplas aumentadas, uma resistência do cão e afins. E a série mesma contou pra nós que a Fumê no seu máximo seria tão forte quanto a Garnet, e faz sentido. Até porque se tem um atributo muito presente da Ametista nas fusões é torná-las maiores, mais poderosas ou mais monstruosas. E para não ficar muito desigual com a Topázio, ambas, Garnet e Fumê, teriam 250 pontos de poder, só um pouquinho a mais da Topázio e dependendo da luta, qualquer uma poderia virar. Falando dessa aqui, só para vocês não dizerem que eu esqueci, a Ultimate Ruby ou Rubi Suprema, fusão daquelas 5 rubis burras que cada uma tinha um nome, mas eu não tô nem aí. Esse é mais um exemplo claro de fusão de gems iguais que não acrescenta em nada, só que por serem 5 na fusão, ela claramente é muito maior que a Mega Ruby e não é algo que Garnet e o Fumê peitariam assim na hora. Por isso eu deixo essa aberração vermelha com 260 de poder, só 10 a mais por causa do tamanho da bonita por serem 5 gems. Passando para a última das fusões de Steven Universo Futuro, a última do Tier 1 e também a mais poderosa das fusões fracas, é a Mega Pérola, fusão entre a nossa Pérola e a Pérola Rosa. Além dessa princesona ser bem grande e ter, sei lá, por volta dos 4 metros de altura, a graça da Mega Pérola em uma luta e a sua arma, que é um laço cortante que ainda por cima pode se transformar em uma broca, são pontos bem válidos para ela que mostram o tamanho potencial de uma fusão mesmo que sejam duas gems iguais. A sua arma e o tamanho são os principais pontos para que eu a considere mais forte que a Garnet e que a Fumê, ainda que sejam duas gems iguais, porque a gente sabe que a Opal é mais forte que a Garnet, e a Mega Pérola lembra bastante a Opal, tanto na graça quanto no tamanho, e na arma, que não é de longo alcance, mas também não é de curto. Por isso, Mega Sailor Moon Pérola está acima delas com 280 pontos de poder. Depois de quase acho que metade das fusões da série, agora entramos no Tier 2 ou na camada 2. Sendo esse o tier médio das fusões, as que são muito poderosas, mas não as mais, começando com a mais fraca e deplorável das médias. Floreta, fusão de 6 gems malditas e desconhecidas. Os únicos motivos para a Floreta estar no tier médio e não lá no fraco com as outras é pelo seu tamanho gigante de centopeia e por ser uma fusão de 6 gems diferentes, não exatamente as 6 diferentes, mas uma fusão sextupla com algumas gems diferentes que teria que resultar em alguma coisa nova que não fosse só a lentidão extraordinária dela. Assim, eu deixo ela com 300 pontos mesmo, e isso porque eu fui gentil e porque eu acredito no potencial dela. Agora, numa mais interessante, tem a Jasper Zebra, a fusão da Jasper com a Ocean Jasper corrompida. Só por ter a Jasper na fusão ela não poderia ser fraca, ainda mais que um monstro corrompido gigante ajuda no tamanho, só que é justamente por causa da corrupção que ela se torna fraca. Por quê? Porque ela é muito burra. É uma fusão que não consegue pensar direito por causa dos instintos animais da Jen corrompida, que atrapalham e nem sequer tem a capacidade de falar. Provavelmente também sendo incapaz de convocar o capacete da Jasper ou usar alguma habilidade útil. Por isso, esse monstrão marrom fica apenas com 320 pontos, tendo muito potencial, mas trancado pela corrupção. E finalmente chegamos na primeira fusão da série, Opal, fusão de Pérola e Ametista.
Opal é uma das poucas fusões normais de duas gens que fica no tier médio, porque ela é realmente muito poderosa, ela simplesmente herda o melhor de Ametista e de Pérola. Além do tamanho e a única arma realmente de longa distância de uma fusão, Opal é muito grande e deve ter várias habilidades únicas que não tivemos a oportunidade de ver, e como está lá no show da Sardonyx, ela é oficialmente mais forte que a Garnet. Até porque tinha que ser, né? Numa lutinha separada, por exemplo, de Rubi e Safira contra Pérola e Ametista, quem vocês acham que tinha que ganhar? Opal fica como a mais poderosa que todos até agora, com 350 pontos, e talvez seria ainda mais se a Ametista não fosse defeituosa. Agora temos Pedra do Sol, a fusão de Steven e Garnet. Infelizmente, Pedra do Sol é a fusão tripla de 3 gens diferentes, mais fraca que existe. Primeiramente, que ela é a menor de todas, de longe, deve ser até menor que aquelas 3 pilhinhas de Rubi que se chamam de fusão. Além de pequena, Pedra do Sol tem como arma um par de ventosas que eu não faço ideia de como ela usaria aquilo como arma, mas felizmente nos jogos ela tem uma habilidade útil de cair nos inimigos e queimá-los. Se não fosse por esse aspecto do jogo e pela certeza de que a Pedra do Sol tem que ter alguma habilidade única que tem a ver com calor ou com o fogo, ela ficaria ainda mais baixa que isso. Tendo apenas 360 pontos, um tico mais forte que a Opal tecnicamente. Como outra fusão que é um bom mistério, agora chega Arco-Íris Quartz, fusão de Pérola com Rose Quartz. A Arco-Íris original é uma fusão bem grande, eu acho que não tão grande quanto a Opal, mas bem grande, e que nunca demonstrou nenhuma habilidade única na sua única aparição. Então por que eu coloquei ela aqui? Porque ela é uma fusão com Rose Quartz, né? É a única que temos registro de fusão com Rose, e ser a fusão da fucking Rose Quartz com a sua leal Pérola. Deveria ser uma fusão tão precisa, estável e graciosa que seus poderes, habilidades e a arma própria, que ela com certeza tinha alguma coisa diferente de um guarda-chuva, fluiriam que nem água. Arco-Íris 1.0 para mim teria uns 400 pontos de poder para dar e vender. Indo agora para mais um empate técnico, temos Sardonyx e Sugarlight, uma fusão de Garnet com Ametista e outra Garnet com Pérola. As opiniões sobre a Sard e a Sug são muito divididas entre os fãs. Há quem acha que a Sugarlight é a mais forte porque da segunda vez ela apareceu e voltou num tamanho muito maior, e há quem acha que a Sardonyx é mais forte pela precisão, inteligência e a variedade de habilidades. Como eu disse, essa é a minha opinião, e para mim essas fusões são realmente extremos opostos, que teriam a mesma quantidade de poder e que uma luta entre elas só seria determinada por outros fatores. Como a Pérola, que só derrotou a Sugarlight com o cérebro dela por questões do ambiente e da impaciência da própria Sugarlight. Caso do contrário, seria impossível. Sugarlight e Sardonyx ficam ambas com 500 pontos de poder equiparadas, cada uma com seus pontos fortes e habilidades. E por último, do tier médio, a mais poderosa desse grupo e a fusão mais poderosa de duas gens que já ousou existir, temos Malakita, a fusão entre Jasper e Lápis Lazuli. Além do tamanho colossal da fusão para duas gens, ela conseguia combinar muito bem a fúria e o poder da Jasper com as habilidades aquáticas da Lápis Lazuli para que se tornasse quase imparável, ao ponto de quase vencer uma fusão com o dobro de gens que ela. Por isso, essa madame aí tem 950 pontos de poder, beirando a casa dos 1000, e ainda me assustando que só duas gens possam dar em algo tão implacável. No último tier, o tier 3 ou o tier avançado das fusões, tem poucas que sobraram para ele. Só que a mais fraca deles é Alexandrite, fusão de Garnet, Pérola e Ametista. De todo jeito, a luta entre Malakita e Alexandrite foi tão equilibrada que elas não poderiam estar muito longe da casa de poder uma da outra. Claro que teve a questão do ambiente da praia, que foi muito favorável a Malakita, mas como eu pego o potencial máximo da fusão, não dá para descartar isso, já os Steven Melancia que atrapalharam ela e deram chance a Alexandrite. Isso sim não faz parte do potencial de nenhuma delas. De qualquer forma, eu acho elas muito equilibradas e que na luta qualquer uma podia ter vencido. Por isso, Alexandrite é só 50 pontos mais forte que a Malakita por não precisar de água ao redor, cravando os 1000 pontos de poder. Em penúltimo, já vem a apelação conhecida como Obsidiana, a fusão de Steven, Ametista, Pérola, Rubi e Safira, ou Garnet abreviando. Essa fusão quíntupla é a maior que vimos na série até agora, sendo do tamanho da montanha do Templo de Cristal, só que com pernas. O que a torna maior que todas as diamantes, tendo, sei lá, uns 50 metros de altura, alto o suficiente para escalar o Mecha Diamond na mão. A Rebecca já contou uma vez em uma entrevista que, fora a sua habilidade de produção de lava e a espada gigantesca, ela também tem outras habilidades avassaladoras que ela mal usa justamente por serem muito avassaladoras. O que faz a Obsidiana disparar ficando com 8000 pontos de poder, tecnicamente 8 vezes mais forte que Alexandrite ou Malakita. Sendo um ótimo exemplo de onde o potencial de diamante do Steven desperta com tudo. A última do rolê é a Drusa, fusão de milhões de cacos de gens que foram mortas durante a guerra. Ah, Juliane, como é que a Drusa é mais forte que a Obsidiana se ela é só um braço? O que eu mais repeti nesse vídeo todo, eu acho que foi que o que mais importa nisso tudo é o potencial de uma fusão. E a Drusa não se esforça para fazer aquele bracinho gigante.
ela se esforça para poder projetar a sua forma sem destruir o planeta todo, porque como vimos no livro de Arte e Origens, ela seria uma aberração de um tamanho indescritível. Logo, o poder da Drusa com sua potência máxima, e não só com aquele 0,1%, que é o braço que ela se projeta daquele jeito para que não destrua todo o planeta, é mais de 8 mil, gente. É algo que acho que não dá para pôr em números normais. Sei lá, seriam uns 999 bilhões, 999 milhões, 999 mil, 999 pontos. Ou algo assim, felizmente sendo a única que nunca irá se formar. A escala de poder ficou assim: Mega Ruby, Bluebird e Azurite, Jade Limão, Stivone e Greg, Rodonita, Agatha Doida, Arco-Íris Quartz 2.0, Topázio, Garnet e Quartzo Fumê, Ultimate Ruby, Mega Pérola, Fluorita, Jasper Zebra, Opal, Pedra do Sol, Arco-Íris 1.0, Sardonyx e Sugalite, Malakita, Alexandrite, Obsidiana e, por fim, a Druzona. Então é isso, galera, mais um vídeo analítico e diferente feito, que caso vocês tenham alguma ideia de ranking que não seja só o ranking das 4 diamantes, vocês comentem aí que quem sabe eu não trago numa próxima. Deixa o seu like e compartilha o vídeo que isso ajuda muito, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito para não perder nada novo, aqui tem o último Todas as Habilidades da Lápis Lazuli, comentem o que acharam do ranking e até o próximo vídeo.